Shalom, meu irmão. Que a paz do Eterno, nosso Deus, Ele possa estar na nossa casa, na nossa família e no nosso coração. E que o Eterno, Ele possa nos dar sabedoria da palavra. O tema para a reflexão de hoje é o dízimo. A gente vai saber se o dízimo era em dinheiro ou se era em alimentos. E para quem era o dízimo? Em Números capítulo 18, versículo 21, está escrito: Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação pelos seus serviços, isso é, os serviços que fazem na tenda da reunião. Então, meus irmãos, o dízimo era para os levitas. Por quê? Porque ele não tinha terra para plantar e cultivar e para se manter. Então ele cuidava do templo da reunião, do tabernáculo, que mais na frente ele cuidaria do templo de Salomão. Agora a gente vai saber o que era o dízimo, se era em alimento ou se era em dinheiro. Em Deuteronômio, capítulo 14, e versículo 22 ao 23, a gente vai ter uma clara compreensão disso aí. No versículo 22 ele diz: Todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da sua semeadura que o campo produz. E diante do Eterno teu Deus, no lugar que ele houver escolhido para ir fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo. Meus irmãos, está bem claro. Do teu trigo, do teu vinho, do teu óleo, como também o primogênito das tuas vacas e das tuas ovelhas, mas que aprendas continuamente a temer o Eterno, teu Deus. Então, meus irmãos, temos uma clara compreensão de que o dízimo era em alimentos e era para os levitas, porque eles cuidavam do templo. As pessoas dizem que naquela época era em alimento porque não existia um dinheiro. É por isso que eles davam alimento. Mas eles estão errados. Existia dinheiro naquela época. Veja em Deuteronômio, capítulo 14, e versículo 24 ao 26. Vamos ter uma clara compreensão de que existia dinheiro naquela época. No versículo 24, caso o caminho seja longo demais para ti, e não possa levar o dízimo, porque o lugar que o Eterno teu Deus escolheu para ir colocar o seu nome fica muito longe de ti. Quando o Eterno teu Deus te houver abençoado, vende então por dinheiro. Então tinha dinheiro. Toma o dinheiro em tua mão e vá para o lugar que o Eterno teu Deus houver escolhido. Lá trocarás o dinheiro por tudo o que desejares, vacas, ovelhas, vinho, bebida embriagante, tudo enfim que te apetecer. Comerás diante do Eterno teu Deus e te alegrarás tu e tua família. Então, meus irmãos, existia dinheiro naquela época. Veja que o texto está dizendo: se o lugar for longe demais para ir oferecer o dízimo, a tua oferta ao Eterno, vende, pega o dinheiro e quando chegar perto do lugar que o Eterno, teu Deus, te houver escolhido, você compra o quê? Vaca, animais, vinho e oferece ao Eterno. Então, meus irmãos, entendemos que o dízimo era para os levitas, porque eles cuidavam do templo, era em mantimentos e alimentos e existia dinheiro. A gente vai para um versículo agora que está em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo do 8 ao 10, que o mundo pega, e diz que é em dinheiro. E não é. Em Malaquias, se vocês puderem ler com calma, ele vai ver que em Malaquias está falando do sacerdote. Porque os sacerdotes estavam se corrompendo naquela época. E a advertência no versículo 8 ao 10 não era para mim e para você. A advertência era para o sacerdote. Vamos dar uma olhadinha?
Em Malaquias capítulo 3, e versículo do 8 ao 10, diz assim, no versículo 8, pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais, e dizeis, em que te enganamos? Em relação aos dízimos e à contribuição. Vós estáis sobre a maldição, e continuais a me enganar, vós e todo o povo. Trazei o dízimo integral para o tesouro, que é para o templo, a fim de que haja alimentos em minha casa. Então é alimentos, não é dinheiro. Provai-me como isso, diz o Eterno, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos em abundância. Então, meus irmãos, veja que ele está pedindo dízimo, né, para que haja alimentos em minha casa, que é no templo. É alimentos, não é dinheiro. E essa advertência aqui era para o sacerdote, porque eles estavam roubando os dízimos, as ofertas, que era para os órfãos, a viúva, o estrangeiro e os levitas. Então, meus irmãos, dá uma clara compreensão de que dízimo era para os levitas, porque eles cuidavam do templo, era em mantimentos e alimentos, não era em dinheiro. Existia dinheiro naquela época. E Malaquias 3, do 8 ao 10, ele não está falando para mim e para você, ele está falando para os sacerdotes. Amém? Shalom, meu irmão. Vocês possam comentar sobre esse vídeo, compartilhar. Porque nem só de pão vive o homem, e sim de toda palavra que procede da boca do Eterno.